Aleluia, paz do Senhor, queridos. Amém, pode se assentar em nome de Jesus. Eu vou ficar sentado, queridos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, amém? Glória a Deus. Tem menos unção se sentar? Não tem não, né? Tem não? Tem, queridos? Tem não, né? Amém, então glória a Deus. Nós vamos conversar um pouquinho hoje o que Deus colocou no meu coração. E se fizer sentido para você, que você possa colocar esta mensagem na sua vida de uma forma prática, amém? Esse tem sido um desafio que Deus tem proposto ao meu coração, praticar a palavra de Deus. E o interessante, queridos, que muitas vezes nós que subimos aqui em cima para ministrar, quer seja o louvor ou até mesmo a palavra, às vezes nós somos um pouco que profetas, porque a gente ministra sabendo que tem que ser para nós, sabe? Então era como se eu estivesse colocando um dedo na cara e falando assim: ei Daniel, eis que vos digo. Sabe por quê? Não é um mar de rosas, a nossa vida não é sempre legal. Nós vivemos às vezes alguns momentos de vulnerabilidade. Os irmãos estão me entendendo? Sabe qual é o principal problema do homem, querido? Presta atenção nisso. Olha só, sabe qual é o principal problema do homem? Aceitar a sua condição de homem. Porque Deus, Ele foi tão grande e tão poderoso que Ele deixou a glória dEle e veio como homem. Ele nos ensinou isso. Nos ensinou que eu e você precisamos entender que somos humanos. Temos limitações, temos problemas, temos vulnerabilidades. Somos às vezes inconstantes em todas as áreas. E o nosso desafio é buscar esse equilíbrio. Eu estava pensando esses dias assim, eu não preciso ser excelente em algo. Eu preciso ter um equilíbrio em todas as coisas. Tem gente que não entendeu nada, né? Vou repetir. Eu não preciso de ser expert, um excelente pai e um esposo mais ou menos. Agora entendeu? Eu não preciso ser uma dona de casa que deixa a casa nos brincos, mas uma mãe mais ou menos, uma esposa mais ou menos. Vocês estão conseguindo me entender, queridos? Então é importante que eu e você entendamos viver num equilíbrio. Eu não preciso destacar demais. Eu preciso buscar a perfeição nos dons que Deus capacita a mim e etc. Mas no que diz respeito a viver bem, eu preciso buscar um equilíbrio. Qual equilíbrio? Equilíbrio de uma vida espiritual, equilíbrio de uma vida emocional, equilíbrio de uma vida financeira. Quem aqui conhece uma pessoa que é muito rica, tem dinheiro, mas tem a vida emocional desequilibrada? Eu conheço, tá vendo? Quem conhece? Levanta a mão, gente. Tá vendo? Não estou sozinho. Esse banquinho aqui, ele fica coisa. Quem aqui conhece alguém que profissionalmente a pessoa é excelente, mas dentro de casa é uma bagunça? Quem conhece? Pode levantar a mão, para ficar mais legal a palavra, né? Que aí fica um pouco mais... Não conhece gente assim, que vive às vezes nessa vulnerabilidade, essa inconstância? E o que eu e você precisamos ter? Equilíbrio. Deixa eu dar um exemplo aqui da minha vida espiritual. Eu fui um jovem, alguns irmãos aqui lembram, que o meu pai falava que eu era fanático, né? Fanático. Pra vocês terem uma noção, querido, nós tivemos uma vez que o Adriano promoveu aqui na igreja uma vigília de oração, acho que foi você mesmo que promoveu. E eu consegui, olha só que loucura, olha só que pico.
Olha onde que eu alcancei. Vixe, quase virei um Highlander, irmãos. Gospel. Quase virei um Highlander gospel. Só para vocês entenderem aqui. Eu consegui eu acho que foi 24 horas de oração, se eu não me engano, ficar 12 horas de joelho no chão orando. Você lembra disso, Adriano? Quem lembra dessa doideira aqui? Minha mãe lembra, a Mari. Nó! Eu quase que eu quase fui a quarta trindade. Foi nada, né, queridos? Hoje eu posso falar com propriedade, porque eu entendo que precisava disso. Não. Foi importante isso na minha vida? Demais. Se eu tiver a oportunidade de fazer de novo, eu faria. Só que hoje em dia, o nível de maturidade, eu entendo que eu preciso ter um equilíbrio. Eu não consigo ficar hoje em dia 12 horas de joelho no chão. Só que eu consigo carregar um nível de constância de conversa com Deus maior do que às vezes 12 horas. Eu me lembro da Ana Paula Valadão contando um testemunho que ela colocava o celular dela para despertar de 15 em 15 minutos. Quem já ouviu esse testemunho dela? Para que ela colocava para despertar de 15 em 15 minutos? Para todo momento, dentro desses 15 em 15 minutos, ela lembrar que ela precisava se conectar com Deus. Espera aí, então hoje eu entendo que eu não preciso lá atingir aquele pico de 12 horas de oração, mas eu entendo que eu posso dividir 24 horas na presença de Deus. Vocês estão conseguindo entender o nível de equilíbrio que eu estou querendo dizer? Porque nós às vezes vivemos uma inconstância. Eu estou bem emocionalmente, mas eu não estou bem espiritualmente. Eu estou bem a nível de saúde, a pessoa vai lá e incorpora a vida fitness dentro dela, e agora eu sou fitness, e tchum, só que vive um desequilíbrio. Ela é totalmente fitness, mas ela perdeu o nível de comunhão com Deus. Estão entendendo o nível de equilíbrio que eu estou falando, queridos? Amém? Sim ou não? É porque antigamente os pregadores aqui viam os irmãos falando amém. Agora a gente não vê, então você tem que fazer assim, ó. Para a gente ver que tá pegando no tranco aí, queridos. Estão entendendo o nível de equilíbrio ao qual eu estou me referindo? Hoje em dia nós não vê mais o povo falando amém, né? A máscara tampa a boca. Mas eu não preciso e não consigo orar 12 horas de joelho no chão, mas eu consigo ter um estilo de vida onde conversar com Deus faz parte do meu relacionamento espiritual. Eu às vezes não sou o expert na inteligência emocional, mas eu consigo em alguns momentos controlar as minhas emoções. Pode ser que eu exploda em algum momento, às vezes com a Grazi, às vezes com o Emanuel, às vezes com algum irmãozinho, às vezes com fulano, com ciclano, mas eu sempre preciso me puxar e falar, opa, eu preciso manter um equilíbrio. Amém, queridos? Na vida cristã, como servos de Deus, eu e você precisamos entender uma diferença, que é viver de aparência e de fato sermos verdadeiros cristãos. Só para eu ver aqui se a publicidade está funcionando ou não. Quem viu o vídeo que eu postei no status ou no Instagram aqui sobre o tema de hoje à noite? Levanta a mãozinha só para eu ver aqui se a publicidade, estou precisando melhorar um pouquinho, não foram muitos, o alcance foi pouco. Agora triste é ver que o meu pai não assistiu, cara. Ô pai, o senhor precisa curtir, pai. Ele não vê status em Instagram. Vou mandar no zap. Hashtag fica a dica, né, pai? Queridos, fake. Quem aqui, é mais fácil eu perguntar, quem não sabe o que é fake news? Levanta a mão, quem não sabe o que é fake news? Tá vendo, todo mundo sabe, né? Ainda mais hoje em dia com essa política, tem tanta fake news aí, né? E nós temos muitos cristãos, e eu faço questão de colocar entre aspas, que têm vivido uma vida de fake, uma vida fake, uma vida mentirosa, uma vida falsa. Por causa do nosso tempo, óbvio, hoje é um culto de quinta-feira, nós vamos ter aqui
35 minutos, 40 minutos no máximo para poder conversar, eu não vou conseguir discorrer aqui vários aspectos para que eu e você não vivamos uma vida de mentira. Mas eu vou conseguir passar para vocês dois tópicozinhos, dois, do que significa ter uma vida verdadeiramente convertida a Cristo Jesus. Essa ministração eu acho que ela é muito didática, ela é uma ministração gostosa para um novo convertido. E vai acalhar ao momento, porque dentro desse salão, esse povo que está reunido aqui, você que está nos assistindo aí na internet, nós temos um título, e esse título foi cravado em nós, que é igreja. É muito fácil falar assim, ó, o que não é ser um cristão. É mais fácil, porque as atitudes de uma pessoa que não agradam a Deus, a gente vê facilmente, sim ou não? Sim. Uma pessoa que rouba, ela está agradando a Deus? Não. Uma pessoa que mata, ela está agradando a Deus? Não. Uma pessoa mentirosa, uma pessoa que trai a esposa, o esposo e etc, né? É mais fácil, concordam comigo? É mais fácil a gente identificar uma pessoa que não é cristã. Agora, difícil é verdadeiramente interpretar um verdadeiro cristão. Nessa publicação que eu fiz, eu fui bem claro quando eu disse que nós precisamos ser identificados como verdadeiros cristãos diante de Deus. Porque eu vestir uma capa, usar aqui uma vida de fake e enganar as pessoas, é fácil, queridos. É fácil. Quer ver? Eu vou usar um exemplo aqui, muito atual. Quem aqui está com o Covid, levanta a mão. Não é Val, Kelzinha. Não está mais não, né, Kelzinha? Eita, glória a Deus. Falei para ela logo que eu cheguei, a favela venceu. Glória a Deus. Quem aqui está com Covid, levanta a mão, deixa eu ver. Hã? Pode ter alguém aqui com Covid, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Só que nós não sabemos. Por quê? Para conhecer um verdadeiro cristão, nós precisamos de algumas provas que precisa sair de você, e eu preciso olhar para você e ver que você é um cristão, e mais, Deus precisa olhar lá do céu, e o teu nome, querido, o meu nome, precisa estar no livro da vida, registrado, assim ó, com carimbo assim ó, testou positivo para cristão. Estão conseguindo entender aqui o paralelo, né? Jesus, ele precisa olhar ali no livro da vida e ver o meu nome e o seu nome escrito lá. Dentro desse equilíbrio que eu e você precisamos viver, eu confesso que por um bom tempo eu foco muito, e não sei se porque às vezes é uma necessidade minha, tratar do meu emocional, mas eu creio que a igreja toda precisa ser tratada a nível emocional, mas eu vejo um desequilíbrio muito grande espiritual da igreja. Eu percebo um desequilíbrio espiritual da igreja, que nós chamamos igreja do século 21. Uma igreja que não tem uma mensagem de Deus pronta para trazer para alguém. Poderia te desafiar agora em vir aqui pegar o microfone e compartilhar aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Não sei quantos nós somos aqui, mas eu arrisco que no máximo 10 pessoas tem. Porque é perceptível esse desequilíbrio espiritual. Por quê? Porque características de uma vida vulnerável é mais fácil de identificar. A fraqueza é mais fácil. Uma igreja que não ora, uma igreja que não busca, uma igreja que não está no fogo,
é perceptível, sim ou não? Amém, queridos? E Deus tocou no meu coração e falou assim: olha, vamos tratar hoje sobre a vida espiritual. Não vamos falar sobre emocional hoje, não. Vamos falar sobre o espiritual. E nem sobre o nosso corpo. Todo mundo aqui sabe que precisa cuidar do corpo, mas vamos tratar um pouquinho sobre o espiritual. Eu fiz uma pesquisa certa vez com alguns jovens, perguntando: se Jesus voltasse hoje, ou se você morresse hoje, né? Você está salvo em Cristo Jesus? Eu faço essa pergunta para você, responda para você. Você está salvo em Cristo Jesus? Se Jesus voltar hoje, o teu lugarzinho lá no céu está garantido? Você consegue identificar o que pode colocar essa dúvida dentro do teu coração? Como eu disse, isso aqui é quase que uma mensagem para um novo convertido. Mas queridos, nós estamos precisando nascer de novo. Lembra que eu disse como profeta, que eu acho que hoje eu estou apontando muito para mim? Mas nós precisamos nascer de novo. Hoje a Grazi brincou, acho que não foi nem brincadeira, foi uma facada mesmo. Eu falei: amor, eu vou lá para o quartinho orar um pouco. Ela falou assim: você vai pregar, né? Porque você só vai para o quartinho quando vai pregar. Será que eu e você estamos visitando o quartinho só quando as coisas estão apertando? Será que essa vida que eu e você estamos vivendo garante o nosso espaço lá no céu? Amém, queridos? Olha o silêncio da morte, como diz o pastor Felipe Valadão. Olha o silêncio da morte. Os irmãos estão conseguindo entender o tanto que nós estamos precisando ser ativados espiritualmente? Nós estamos precisando receber um choque. Existe uma possibilidade muito grande de nós não termos orado hoje. Existe uma possibilidade muito grande de, às vezes, 3 a 4 a 5 dias, você não ter aberto, você não abriu nem a sua Bíblia. Existe essa possibilidade. Uma semana, um mês. Existe essa possibilidade. E nós estamos vivendo uma vida de fake, mentira. Porque, olha, não faz parte muito do meu negócio não, mas eu anotei aqui uns trem aqui, eu vou ver se eu consigo. Olha, carregar uma Bíblia não significa que você está salvo. Ter uma linguagem de crente, a paz do Senhor, misericórdia, aleluia, não significa que você está salvo. Usar roupa de crente, se é que tem roupa de crente. Tem uns irmãos que não usam roupa de crente, não. Usar roupa de crente não significa que você está salvo. Falar em línguas, ser usado nos dons espirituais, nos dons de Deus, não significa que você está salvo. Não significa. Abra comigo, queridos. Nós vamos ler um versículo muito conhecido. Mateus capítulo 7, versículo... Eu vou adiantar, então eu vou ler menos um pouquinho. Eu já vou pular direto para o 21. 7:21. Todo mundo conhece esse versículo, eu tenho certeza. Ele é bem citado já por... Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, queridos? Tem não? Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos... peraí que eu li de uma vez, né? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele
que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres. Olha aí, ó, sendo operado nos dons do Espírito. Versículo 23: então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Praticais a iniquidade. Queridos, sabe qual é a primeira característica que eu e você precisamos ter? Entenda-me, eu vou repetir. Eu nomeei duas aqui exatamente por causa do nosso tempo, mas existe, uma multidão de características que eu e você precisamos expressar para que Cristo seja visível através de nós. Mas eu vou falar só duas aqui, tá bom? Primeira, eu e você como cristão precisamos ter os nossos olhos focados na eternidade. Queridos, nós nos esquecemos que nós vamos para a glória, e por causa disso, nós vivemos uma vida ansiosa, uma vida depressiva, uma vida pecando, exatamente pelo fato de que eu e você nos esquecemos para onde nós vamos. Então eu quero te lembrar hoje, eu e você precisamos focar os nossos olhos na eternidade. Se nós acompanharmos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18, Paulo orienta a igreja de Coríntios e ele fala exatamente sobre isso. Olha, não coloque os seus olhos naquilo que é passageiro, naquilo que passa, naquilo que é terreno. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Mas coloque os seus olhos na eternidade. Eternidade com Cristo Jesus. A primeira característica de um cristão é saber para onde que ele vai. Agora eu quero fazer uma perguntinha para você. Qual direito você e eu temos para entrar no céu? Qual direito? Quer ver só o tanto que nós nos esquecemos de focar na eternidade? Sempre que nós estamos apresentando a palavra de Jesus para alguém, qual que é aquele versículo que a gente usa para pregar para todo mundo? João 3,16. Não é esse? João 3,16? Eu lembro que foi o primeiro versículo que eu ensinei para o Davi, não foi, Dude? João 3,16. Aí a gente fala com a boca cheia: porque Deus, aleluia, amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. A eternidade sempre esteve conosco, mas de um tempo para cá, a vida espiritual da igreja esqueceu de olhar para a eternidade, e pegou uma máscara, porque agora está permitido usar máscara, e lascou a máscara na cara. Agora pode usar máscara, né? E lascou uma máscara na cara e vive uma vida de fake, uma vida falsa, mentirosa. Eternidade que é bom? Nada. Sabe por quê? Porque nós estamos tão preocupados em fazer do que ser. Para você ver o tanto que liga, nós fomos criados para louvor e glória do Senhor. Efésios capítulo 1 fala sobre isso. E o mesmo livro de Efésios capítulo 2, versículo 8. Obrigado, Espírito Santo. Efésios 2:8, que inclusive foi o versículo que Martinho Lutero utilizou para reformular as teses dele. Ele fala que a nossa vida, a nossa salvação não é por obras,
é pela graça. É pela graça de João 3,16. Não é, sabe, nós estamos tão preocupados em fazer, que nos esquecemos de olhar para a eternidade e esquecemos de ser. Você não vai encostar no teu irmão não, tá? Mas você vai virar para ele e vai falar: não faça, seja. Fala isso, por favor. Ah não, mas eu preciso fazer uma vida de cristão, eu preciso ter uma aparência que eu sou da igreja. Não, querido, seja, ser. Deus está muito preocupado em nós sermos do que nós termos. Confiança em Deus, descansar em Deus, refrigério é em Deus. Sabe por que nós nos esquecemos disso? Porque nós perdemos os nossos olhos da eternidade. A nossa eternidade é Jesus. Quando eu e você lembramos que a nossa eternidade é Cristo, queridos, tudo se torna passageiro. Quer ver? Para ficar mais claro ainda nas palavras de Paulo, rapidamente, abra comigo, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios. Seja rápido, por favor, queridos. Eu vou abrir e começar a ler aqui, ok? Olha só, 2 Coríntios 4. Se você não abriu, preste atenção. Por isso não desfalecemos. Sabe por que nós estamos nos cansando demais? Sabe por que nós estamos desesperados demais, desistindo demais, derrotados demais? Porque nós estamos perdendo o foco da eternidade. Olha o que Paulo fala: por isso que eu não desfaleço. Por que, Paulo? Ainda que o meu homem exterior esteja consumido, o interior contudo se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Eternidade. Ei, cristão, ei, crente, os seus olhos estão na eternidade? Sim ou não? Tem umas pessoas aí que estão querendo pôr o pé na eternidade já, né? Antes da hora, né? Não, não. Tem muita coisa ainda, tem muitas vidas para serem salvas através de ti, mulher de Deus. Ai, queridos, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Abra comigo em João 15, 14, e eu já quero finalizar já usando esse segundo tópico. João 15, 14. Para sermos verdadeiros cristãos, precisamos ter o nosso foco na eternidade. Quando nós estamos com o nosso olho na eternidade, a gente fala mais de Jesus. Estou precisando disso, queridos. Estou precisando olhar mais para a eternidade, para falar mais de Jesus, para viver mais Cristo, para alcançar mais pessoas. Eu diminuí o meu trabalho em prol disso, e Deus tem gerado isso dentro do meu coração. Não pode acontecer, nós não podemos deixar isso acontecer, nós não podemos perder essa essência. Quantos estão entendendo isso, querido? Nós precisamos desse equilíbrio. Eu não preciso ser o expert, mas eu preciso ter um equilíbrio. João 15, 14 diz assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Sabe, queridos, em João capítulo 1, versículo 12, é bem claro quando ele nos diz que não são todos nós que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Não. Talvez aqui dentro todos nós sejamos filhos de Deus. Mas no mundo não são todos que são filhos de Deus. Que é isso, Daniel? Que heresia que é essa? Não, queridos, está na Bíblia, é só você ler a Bíblia. E João capítulo 1, versículo 12 diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você recebeu Jesus no teu coração? Sim, então você é filho. Recebeu? Não, você é criatura, meu amiguinho. Sabe por quê? Porque só é amigo se você fizer aquilo que Jesus manda. Só é filho se você entender e cumprir o propósito. Segundo tópico, para que eu e você possamos viver uma vida verdadeiramente Cristo em nós, a esperança da glória. Renunciar uma vida de pecado. Queridos, o pecado para mim e para você, nossa, deveríamos gastar um tempo muito bom nesse tópico, porque o pecado que deveria ser um acidente, se tornou algo comum, tão comum que a pessoa continua pecando, e a vida não é vida que segue. Você está achando que às vezes eu estou falando de uma mentirinha, né? Que às vezes eu estou falando de um detalhezinho. Porque pecado tem consequências. Eu te convido inclusive a fazer esse estudo. É um estudo do pastor Luciano Subirá, sobre consequências do pecado. Eu estou me referindo a pessoas, por exemplo, maridos que traem a esposa, continuam traindo a esposa, veste a máscara, aleluia, porque ele vive. Pai do Senhor, querido, Pai do Senhor, meu irmão, só que é uma vida de fake. Amém, queridos? E Deus tem gerado isso porque a igreja precisa ser espiritual. Daniel, qual é a sua preocupação? A minha preocupação é que a eternidade está tão distante para alguns, e às vezes a gente pensa que precisamos jogar a rede para ganhar vidas, sendo que nós temos que jogar a rede aqui dentro da igreja. Porque às vezes tem outro que está vivendo um desequilíbrio. Querido, não assusta não, irmãos. Não é o fim não. Simplesmente Deus está te convidando para viver um equilíbrio. Agora, pire você o cabeção. Se preocupe se você não tem incomodado o inferno. Eu ouvi essa frase hoje, essa semana. Eu fiquei, nossa, chocado comigo. Se preocupe se você é um cristão que não tem incomodado o inferno. Pelo amor de Deus, irmão, né? Tem gente? Vamos falar de inferno, vamos falar do céu. Queridos, o inferno já está tão comum que muitos têm optado uma vida de pecado. Sabe por quê? Porque vive numa zona de conforto, e o pecado já é o seu conforto. A cegueira espiritual. Aonde está aquela sensibilidade espiritual que nós tínhamos de perceber
Eu me lembro disso, eu gosto de usar os meus exemplos, porque eu sou humano, gente. Queridos, eu gosto demais de uma moda de viola, de uma música sertaneja. E sou levita, canta aqui em cima. Mas irmãos, quando começa a tocar um Tião Carreiro e Pardinha, quando começa a tocar uma moda das brutas, quando começa, aí eu lembro que o Lelê virou para mim e falou assim: Daniel, sabe qual que é o nosso problema? Antigamente nós procurávamos argumentos para não ouvir. Hoje em dia, nós procuramos argumentos para justificar o nosso pecado. Queridos, argumentos bíblicos, viu? Eu acho que nós já passamos daquela fase de perguntar: pastor, eu posso isso? Pastor, eu posso aquilo? Eu posso pôr tatuagem? Eu posso beber? Eu posso beber uma cervejinha? Eu posso beber um vinhozinho? Eu posso fazer isso? Eu posso ou não posso fazer aquilo? Eu acho que o nível de maturidade nosso como igreja, a sensibilidade espiritual, nós precisamos, queridos, aguçar. Nós precisamos voltar à essência. Quantos estão entendendo o equilíbrio que eu quero dizer nesta noite? Porque isso foi outra, acho que eu tomei muita facada, né, nesse dia, né? A da Grazi hoje e tal, mas nós estamos precisando corrigir muitos detalhes e parar de procurar argumentos, né, Zincão? Argumentos bíblicos para a gente pecar. Não, queridos. O que Deus tem sussurrado ao seu coração? Ou Ele não sussurra mais? O que Deus tem falado para você? Ou Ele não fala mais? Porque se Ele não fala mais, está muito mais sério do que Ele falar que não pode. Porque quando Ele ainda fala, não faz isso não, significa que o seu nível de intimidade ainda com o Espírito Santo está ali, ó, te aquecendo. Agora, se nem isso mais você ouve, cuidado. Pode ser que você se encontre naquela condição que eu disse. O fake, a mentira já é tão grande que às vezes você nem percebe mais se você é ou não é um cristão genuinamente salvo em Cristo Jesus. Deus abençoe tua vida aí na internet. Se essa palavra fez sentido para você, compartilha com o máximo de pessoas. Se inscreva aqui no canal do Ministério Família Cristã e alcance o máximo de vidas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos?